3h24, recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, Luiz Fernando Vanacor. Ele que esteve aqui na última sexta, a gente até acompanhou com a reportagem, Elisângela Favaretto esteve lá, as obras da ponte da IRS 130, entre Lajeado e Arroio do Meio. Convidamos Vanacor para vir dar a entrevista, né, nesta terça-feira, ou poderia ser amanhã também, porque amanhã vai faltar exatamente 2 meses para o prazo que está estabelecido, que é 29 de março de 2025, a entrega, a conclusão dessa ponte. Vanacor está aqui em Lajeado de novo. Ele está mais aqui pela região, acho, do que por casa, de tanto que está acompanhando aí essa obra. E pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê também, agora as imagens chamam a atenção, os pilares subindo, inclusive vai estar aparecendo para quem está na live também as imagens atualizadas dessa obra importante. As coisas estão andando a contento agora. Vamos dar essa atualizada para nossa audiência. Luiz Fernando Vanacor, bem-vindo à Rádio Independente mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Satisfação de poder vir aqui e sempre tá trazendo aí o andamento da obra, né? A gente teve dia 24 lá com o Ministério Público. Era uma programação que a gente tinha feito lá na visita, na primeira reunião que a gente fez. Então, a gente vem apresentando o cronograma. E aí teve essa visita com o Ministério Público e pelo depoimento dele, né, tá tudo a contento em relação ao cronograma. Nós fizemos algumas mudanças no cronograma, no sentido de que lá pelo início de dezembro, dia 6 de dezembro e 6 e 7 de dezembro, nós estávamos no tempo bom e no dia 8 tivemos a subida do rio. E aí poderia ter afetado as fundações, nós resolvemos então ver, em vez de fazer uma programação de fazer todos os pontos de apoio desde o início até o fim, a gente resolveu fazer todas as bases, todos os pilares numa mesma sequência, né? Ou seja, para que o rio não tivesse mais nenhum tipo de influência e nem tivemos também. Só foi esse dia 8 que o nível do rio subiu 2 metros de altura na altura da ponte, quase que colocando em risco ali as fundações, que eles não estavam ainda com os blocos de fundação executados, né? Mas foi só um susto? Só susto, graças a sorte. Sim, fizemos um pacto lá com o Cristo Protetor, né? Diz assim, ó, a gente faz a ponte para inaugurar aí, mas protege aqui também, né? Então, olha para cá. Então tem dado certo com o tempo, com chuva. Teve alguns dias que afetou um pouco, mas a gente consegue administrar essa situação. E o cronograma, Vanacor, o que a gente pode atualizar? Eu lembro que tinha alguns prazos que era final de janeiro, início de fevereiro, das vigas. Isso já foi concluído? Bom, como que está essa etapa? Os pilares, nós estamos concluindo todos os pilares agora até amanhã, no máximo os pedacinhos que faltam até sexta-feira. Então os pilares vão ter todos eles executados até sexta-feira. São quantos? São 10 pilares no caso, né? São 2 por apoio, são 5 apoios dentro do leito do rio e 2 apoios externos que ficam nas cabeceiras que vão ser nas cabeceiras da ponte. No total de 7 apoios, sendo 5 com pilares. O pilar vai ter uma altura ali de quase 30 metros do chão até o topo, né? Junto com nós vamos começar agora, nessa semana já iniciou e com conclusão até dia 8, 9, a questão das travessas que vão em cima dos pilares, unificando os 2 pilares para onde vai ser feito o assentamento das vigas. Isso a gente quer executar isso vamos colocar até o dia 10 de fevereiro, nós temos uma previsão de antes ali, mas vamos colocar dia 10 de fevereiro para nós ter essas marcas aí. Nisso aí vai começar também a montagem, as vigas estão todas prontas desde o dia 17. Hoje nós estamos concluindo ali a chamada protensão, né? Ou seja, ela está tensionada, é um trabalho que faz ali os cabos que foram colocados dentro dela, fazer a viga protendida no caso, né? A gente faz um pouquinho antes da instalação. Então elas estão as 24 prontas, nós temos lá praticamente mais de 50% das lajes também prontas, essas serão as últimas a ser instaladas. A nossa ideia então é até o final de fevereiro estar com a ponte montada, ou seja, todas as vigas instaladas, já apoiadas nos pilares e todas as lajes apoiadas sobre essas vigas. Vai estar ali no início de março, nós estaremos ali no final de fevereiro, início de março, está concluindo isso. E todo março passa a ser, ou seja, até o dia 20 nós vamos estar posicionando as vigas sobre a ponte. Agora é um trabalho que tem uma montagem de uma treliça, que é onde vai fazer o transporte
dessas vigas que estão apoiadas numa posição até as suas posições em cima da ponte. 20 de fevereiro. 20 de fevereiro. Então nós temos um trabalho até o dia 10 de concretagens, que seriam as concretagens totais e finais do leito do rio. Aí as concretagens de grande peso estariam concluídas até agora, dia 10 de fevereiro. E isso já começa a montagem do equipamento, que é uma treliça comprida, onde ela pega as vigas e carrega até as posições de toda a largura, toda a extensão da ponte. Isso nós temos uma previsão de estar concluindo as vigas, a instalação das vigas no dia 20 de fevereiro e das lajes até o 28 de fevereiro. Ou seja, o mês de fevereiro agora uma montagem da ponte propriamente dita, vai estar ali já instituído. E o março passa para os acabamentos, né? Ainda assim, ainda terá em cima da ponte depois parte de pequenas concretagens, né? Que seriam as uniões das chamadas lajes, os guarda-rodas e a parte de pavimentação. Nisso aí, agora tirando as vigas, no dia nós concluímos a saída das vigas ali no final, no dia 20 de fevereiro, aí já se institui o pavimento desse lado aqui com o aterro do lado de Lajeado. O aterro do lado de Arroio do Meio já está mais adiantado e a gente tem ideia de conclusão ele ali a partir do dia 15 até o final de fevereiro já vai estar o lado de Arroio do Meio já com acesso de veículos podendo subir até a ponte. Claro, bloqueado até o momento da liberação. Mas então até de 15 a 20 de fevereiro a gente conclui o aterro do lado de Arroio do Meio, que está mais avançado, uma velocidade um pouco menor, mas a mais avançado porque a gente não pode avançar muito para não interromper ali os trechos que são de acesso ali a parte inferior da ponte lá do leito do rio, né? Então a gente tem essa previsão. Então o mês de fevereiro praticamente ele vai ser um mês de montagem da ponte, ou seja, vai estar se construindo alguma coisa e depois até o final de 28 de fevereiro seria a montagem. Isso já nos dá uma certa garantia, porque daí nós teríamos 30 dias, ou seja, 29 dias, vamos chamar assim, para os arremates em cima da ponte. É um volume de concreto muito baixo, pequeno, tem ali só o que mais pesa os guarda-rodas, né? E são com formas que são instaladas, tem um conjunto de formas de extensão grande, faz uma concretagem praticamente em 4 dias de concretagem, e aí nós estamos com a ideia de liberar. Então, cada vez mais cresce, eu estou dizendo, é uma previsão dia 29, fizemos uma previsão e nesse momento, cada dia que passa, por incrível que pareça, falta menos um dia, né? No caso, a gente perde um dia, mas a credibilidade de que vai acontecer dia 29 de maio cada vez cresce também mais, né? Se estiver pronta 2, 3 dias antes, já é liberada ou vai manter o prazo de 29 de março? A gente tem, eu até comentei, nós ao longo não gosto de falar muito isso por causa da questão de que eu posso estar prometendo uma coisa e não conseguir cumprir o que já aconteceu e a gente não quer cometer mais aqui na região ilusões. 29 de março é a data. Evidentemente, se eu conseguir passar transitando normalmente no dia 27, nós vamos liberar a ponte no dia que for liberado. Hoje nós temos aí nós conseguimos no cronograma da execução já uma economia de 14 dias. Essa economia, o pessoal pode dar, então vai liberar a ponte 14 dias antes do dia 29 de março. Não, é uma economia de dias, ou seja, uma antecipação de algumas atividades que possibilitaram nós, algumas ações que nós fizemos ali, em velocidade que representa o quê? No Natal e Ano Novo nós não tínhamos previsão de trabalho no cronograma que apresentamos para o Ministério Público. Por que nós não tinha previsão de trabalho? Porque havia a questão de folga dos funcionários que estavam quase desde junho aí, né? Então eles tinham acertado um período, a gente conseguiu fazer com que eles ficassem no período e ainda por cima agregamos uma quantidade de pessoas que entrou no início de dezembro. E depois veio em janeiro mais pessoas, ainda está continuando vindo mais gente. Por que está vindo gente? Porque algumas pessoas desistem já chega no momento de querer voltar para casa, então a gente está sempre repondo aí os funcionários, então está sempre vindo, não cessou ainda a contratação. Então o que acontece? Nós conseguimos fazer com que todos os funcionários que estavam aqui naquele momento, só 5 foram para casa lá no Nordeste. Os outros, alguns ficaram em troca de algum tipo de negociação financeira, ficaram trabalhando. Nós ganhamos 2 semanas, então, de trabalho. E depois, com aceleração, em função da chegada de uma turma que veio depois do Ano Novo, para um trabalho que é praticamente a subida dos pilares, que até então não adiantava estar esse mundaréu de gente aqui, chegou o pessoal todo e isso fez com que a gente acelerou bastante e ganhando 14 dias. Eu estou dizendo 14 dias
que são uma folga para a obra. Eles vão tirar esses 14 dias depois ou segue ininterruptamente agora o serviço? Segue ininterruptamente. O que acontece? Uma ação que nós estávamos concluindo, ou seja, as vigas, os pilares e essas travessas que estão apoiadas sobre os pilares, estava previsto para ser concluído no dia 22 de fevereiro. E nós vamos concluir dia 7, 8 de fevereiro. Então a gente ganhou aí uns 14 dias, 13 dias, não estou fazendo as contas, porque na verdade o dia 8, dia 7 nós está a previsão. Então nós conseguimos... 29 de março é a data, segue sendo essa, a promessa é 29 de março. 29 de março. Mas poderemos ter essa, é algo cada vez mais, vamos dizer assim, viável. Não é garantido, mas é viável a liberar a ponte, inaugurá-la até antes desse prazo. Eu digo que mais viável 29. Porque agora nós temos aí, está anunciando, ontem nós tivemos um prejuízo com chuva, né, que atrapalhou um pouco o andamento da obra. Então vem agora uma possibilidade de ter alguns dias de chuva. E o que nós fizemos foi antecipar algumas atividades para ganhar um prazo para que pudesse, nesse período que tivesse algumas intercorrência climática, alguma coisa, que a gente pudesse usar esses dias que nós atrapalhamos. Evidentemente, se nós terminarmos o dia que nós terminarmos, a gente tiver em condições de trafegabilidade em cima da ponte, é evidente que nós não vamos liberar. Eu ainda continuo dizendo que o dia 29, cada dia para nós, ele se torna um pouco mais, que ainda é uma previsão, sempre dizendo isso, daqui a pouco chove 15, 20 dias aí, isso atrapalha muito, né? Não teria condições de afirmar. Então a previsão de 29 de março, a cada dia que passa, ou seja, é um dia menos, como está dizendo, hoje está fazendo aí, tem 2 meses, né? Ontem para hoje, ao invés de eu me preocupar com o prazo que passou, eu acabo festejando porque as atividades que estavam previstas, elas foram executadas e vem praticamente um cronograma diário eu sei exatamente o que nós vamos fazer amanhã, o que nós vamos fazer depois da manhã, e vem se concluindo essas atividades. Então tudo está levando a crer que a gente vai concluir a ponte 29 de março, porque nós estamos gerando, inclusive, um alívio, vamos chamar assim, não são folgas, não é folga de trabalho, bem pelo contrário, continua o trabalho. Só que alívio de pressão em relação a algumas atividades futuras que nós temos para fazer. Ou seja, atividades que nós estamos apertadas, a gente já consegue ter em nenhum momento vai haver um afrouxamento da velocidade, bem pelo contrário. Como eu disse, hoje chegou mais 6 funcionários contratados hoje para uma obra que nós estamos pretendendo terminar em 2 meses, ou seja, vem gente ainda, por quê? Porque a gente está aumentando a capacidade, todo o tempo que se consegue algum funcionário lá no Nordeste e está disponível para vir, a empresa está contratando para aumentar essa força de trabalho, para garantir que a gente consiga ter maior velocidade. A gente conseguiu velocidade na obra em 2 momentos. Os dias que nós não tínhamos previsto trabalho entre Natal e Ano Novo, por razões técnicas e razões aí gerenciais em relação às pessoas, e também com um acréscimo de pessoas que chegaram no dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro chegou uma leva aí de 16 pessoas. Quantos trabalhando atualmente? Hoje nós temos com 65 funcionários. E talvez esse número... Do 20 a mais dos que 45 nós anunciamos, lembra? No dia 28 nós anunciamos que a obra tinha que ter 45 pessoas. Naquele tempo nós estávamos com 43, 42 pessoas. Deve ser o maior contingente hoje, então. Ou algum momento já teve 65 trabalhadores? A gente já teve, só para ter uma ideia, eu até não vou dizer aqui com certeza, mas eu acho que já foram contratados para a empresa, e é aquela questão de você contratar, chega uma pessoa, você convoca e contrata. A gente tem uma ideia de que passou pela obra aqui, eu tenho anotado isso aí em algum lugar, mas só para dizer, nós temos hoje um contingente de 65 pessoas, certo? Mas para atingir 65 pessoas vieram muito mais. Nós tivemos demissões por questões de comportamento, por questões ali de não ter de falta de entendimento entre os funcionários na própria obra. Todos estão alojados ali. Tivemos algumas situações, inclusive policiais, né, nesse período. Isso faz parte. Nós somos ali 65 pessoas, não consegue trazer 65 anjos. Né? Falar em funcionários, Vanacor, eu queria lhe questionar, porque recebemos dias atrás uma denúncia, não sei se chegou até o senhor, de cerca de 20 funcionários que não estariam recebendo o salário na carteira, que não teriam condições ideais de trabalho, que não conseguem acessar, embora as imagens que a gente esteja passando mostram que dá para passar de um lado para o outro, eles ficariam do lado de Arroio do Meio, não teriam acesso ao banheiro. Esse tipo de reclamação chegou ao seu conhecimento? O que dá para falar sobre isso? Bom, vamos lá. Primeiro, a questão dos 20 funcionários que não estão fichados. Todos os funcionários estão fichados, inclusive essa questão a empresa trouxe vários funcionários
eles passam por todo o ritual da contratação, com o exame médico, com carteira assinada, todos. Nesse quesito, a empresa é muito cuidadosa nisso aí. Até por isso a dificuldade que eles tiveram na contratação. Ou seja, na verdade, eles já fazem uma pré-seleção lá no Nordeste, agora um pouco mais rigorosa, porque agora não tem tanta pressa de conseguir pessoas, como lá no início, em setembro, né? Quando começou efetivamente a obra. Agora se consegue fazer uma pré-seleção mais afirmada, vem para cá, faz todas as fichas, faz todos ali o exame médico, a contratação, todos eles são fichados, tem carteira assinada, nenhum do funcionário está trabalhando sem carteira assinada. Acho estranho no caso de 20 funcionários, por quê? Porque todos estão alojados de forma igual, tem alguns que quando chegam ficam até num hotel afastados da obra, por causa de não estar ainda com a sua documentação integral, então eles só entram no local da obra posterior a eles só acessam ali a obra posterior à questão de estar com toda a documentação afirmada. Nos parece estranho isso. Chegou até o Ministério Público essa denúncia, e o Ministério Público do Trabalho foi encaminhado. Isso, mas a gente tivemos 2 visitas do Ministério Público ao longo da obra em relação aos alojamentos, verificar as condições de trabalho. Só para ter uma ideia, são containers que tem ali, são 3 pessoas por um container, todos os containers com ar-condicionado, área de lavagem, tem 3 máquinas, uma área de lavagem de roupa, tem 3 máquinas de lavar roupa ali, tem toda uma estrutura de alimentação. A alimentação nem é feita na obra, ela veio do restaurante que traz no momento certo ali, com a comida reservado, tudo. Os salários estão sendo pagos em dia, até porque se não tivesse pago até agora, metade já tinha ido embora. Quantos gaúchos temos? Olha, hoje se a gente tiver ali, acho que um é certo, porque é o vigia, é o porteiro. Que você, teve uma época lá, quando a gente estava no início, lá não tinha nenhum gaúcho, fica estranho você fazer uma obra de reconstrução do Estado e não ter nenhum gaúcho envolvido. Eu fico até chateado, porque em algumas postagens do passado aí, postaram uma máquina com o operador da máquina parado numa escavadeira. Essa escavadeira estava ali disponível porque nós resolvemos, quando a gente teve problema na época do projeto, em relação a acessar o leito do rio, em função dessa variação de nível, nós resolvemos aterrar o rio. Hoje o rio está praticamente os pontos de apoio, a gente acessa ele a pé, aterramos o rio, hoje tem 25 metros lá a vazão do rio, e uma máquina ficou contratada o tempo todo apenas para resguardar o acesso a esses aterros, para que os caminhões que chegassem tivessem o deslocamento. Aí foi postado que era o único gaúcho trabalhando na época, e ele ficava apenas disponível, todo o tempo da obra, disponível para manter os acessos. Com uma escavadeira, uma empresa aqui de Lajeado, acabou aparecendo num vídeo postado aí, de forma que ele estava com os pés como induzindo que havia desinteresse por parte da obra. E, na verdade, era a única máquina que não fazia parte da obra e que estava ali disponível apenas para manter os acessos regulares. Assim, a máquina que fazia as fundações é pesada, ela ia até o ponto, fazia as fundações e retornava, e para garantir que ele tivesse um deslocamento, a empresa se dispôs a contratar uma máquina de Lajeado, e ela apareceu. Então, na verdade, os gaúchos, hoje nós temos uma pessoa que fica ali nos portões, né, que controla o acesso na empresa, é um gaúcho, se não me engano, lá da parte entre Passo Fundo e Erechim, acho que é Coxilha, o município lá por perto. E de gaúchos a gente teve, sempre tem vagas aqui no Cine ali, daqui de Lajeado, e as pessoas acabam vendo lá o trabalho, é um trabalho bastante desgastante. Como eu digo, a região aqui é uma região industrial alimentícia, então todos os ambientes de trabalho, por mais salários que forem baixos, ele está sempre numa área confortável, ar-condicionado, uma área limpa. E lá na obra um lugar inóspito. Esse calorão aí. Isso aí é complicado. É mais difícil. Então, na verdade, você disse que tem 65 funcionários, mas vai aumentar. Pode chegar a quanto esse número? Hoje está chegando são 65 no total, tem mais 4 vindo, vai chegar a 69, mas acontece que não para em nenhum momento. Por quê? Porque as pessoas ali, daqui a pouco tem algum problema, ela precisa voltar, então a gente está sempre trazendo, por exemplo, agora chegaram 8 funcionários e foi demitidos 2 funcionários. Por questões... Tem gente que chega, mas tem gente que vai também. Isso, comportamental. Está vindo sempre mais, o grupo está sempre crescendo em relação à necessidade. Por que eles estão continuando a contratar? Porque tem o funcionário, aí começa a ter uma possibilidade de ter ali algum
que quer ir embora. Já tem um outro para repor. Alguns comportamentos. Luiz Fernando Vanacor, diretor-presidente da EGR. Talvez a entrevista que deixe mais esperança para a comunidade de todas que a gente já fez, porque a cada mês a gente tem feito essa entrevista. Uma, pelas imagens que a gente está mostrando aí, mostra os pilares praticamente concluídos, né? A gente consegue enxergar a ponte agora saindo do papel, as vigas todas prontas, mas ao que me parece, e o senhor falou, final de fevereiro a estrutura da ponte estará montada. Quer dizer, o mês talvez mais importante vem agora e as coisas vão ser aceleradas. Comparar com fevereiro, com março, me parece que março vai ser só o ajuste. Então é bem mais complexo que vai ser feito agora em fevereiro comparado a março, correto? Certo. O fevereiro a gente lutou, inclusive essa mudança em relação à primeira obtenção, os dias que a gente conseguiu de avanço no caso de antecipação no cronograma de algumas atividades, vamos falar assim, que eu acho que assim eu explico melhor, parece que não é uma folga e nem tampouco vamos fazer uma folga de 15 dias, né? Bem pelo contrário, a gente está cada vez mais intensamente trabalhando, por quê? Porque cada dia que passa o trabalho a gente consegue garantir uma hora menos lá no 29, menos 1 hora, 29, menos 2 horas, daqui a pouco nós estamos falando do dia 28, né, se Deus quiser. O fato é que a gente conseguiu fazer essa antecipação por aceleração de uma concentração de pessoas ali em janeiro, no início de janeiro. A questão de trabalhar entre o Natal e o Ano Novo, que nós estávamos uma atividade e ficaria muito ruim até, eu disse assim, não temos como parar. Então providenciou-se que não houvesse a paralisação, ficaria a sociedade não entender a programação, né? E a gente acabou conseguindo acelerar alguns processos, algumas etapas da obra, no caso dos pilares, no caso dessas vigas que ainda estão sendo construídas, adiantar esse trabalho. E agora vai começar a montagem, então, em fevereiro começa uma montagem de um equipamento que leva mais tempo para montar do que propriamente a atividade que ele vai fazer. Por exemplo, a gente estava fazendo uma estimativa de... Para montar o equipamento em si. O equipamento que vai lançar, ou seja, eu vou levar umas 7 ou 8 dias para montar o equipamento, para ele levar 4 dias para botar todas as 4, vamos lá, para botar as 24 vigas, nós fizemos uma estimativa de 4 dias, ele vai levar 8. Para instalar ele, de 7 a 8 dias, e ele trabalha 4 para instalar todas as vigas. Mas é importante. Não é com guindaste? Não é com guindaste, por quê? Porque as vigas são muito pesadas e teria que ser um guindaste extremamente alto e não tem ali apoio para poder fazer a chamada fixação do Como é que é o nome do equipamento? Na verdade é uma treliça, que ele vai pegar a viga, é uma treliça, é quase uma ponte, nós vamos montando uma ponte que vai acabar, é uma treliça que ela pega aqui a viga a 100 metros e vai conduzir até a sua posição. Vai lá, busca outra e conduz. E a gente tem uma previsão de 6 vigas por dia, seriam 4 dias de trabalho, e mais as lajes, que ele vai levar. A gente fez 8 dias de trabalho de laje. Então nós vamos fazer uma montagem do equipamento, propriamente dito, para fazer a instalação das vigas, e aí vai adaptar ele para fazer as lajes. Então o fevereiro começa ali pelo dia... vamos botar 14, a instalação disso, e no dia 28 nós vamos estar concluindo as peças, 28, dia 1º de março, concluindo a montagem da ponte. Ou seja, ela vai estar montada, mas então dá para passar por cima. Não, porque ainda tem todo um trabalho de concretagem, as chamadas lajes, eles vão ficar posicionados próximas, aí tem toda uma costura, como chamam, dessas lajes, que é uma concretagem de pequeno volume. Mas a montagem visivelmente vai parecer que está pronta, vai estar a estrutura inteira ali. A ideia, então, é fevereiro ser a montagem da ponte, praticamente. Perfeito. E algumas atividades que vão ser feitas ali, paralelas a isso aí. E depois vem março com os acabamentos, tanto a parte dos aterros, parte de subida, parte de pavimentação, sinalização, tudo isso aí que vai ser feito ali no período de março, né? E, claro, com certeza, como vem muita gente, o trabalho fica cada vez menor, o volume de trabalho, e mais gente para distribuir em relação a isso. Então, por isso que está vindo, não está se dispensando ninguém, não reduziu-se nenhuma força de trabalho. Porque agora não vai precisar mais tanta gente. Não, tem aí gente... Não, o objetivo é fazer com que as atividades garantam, se eu tiver uma atividade que vai levar 2 dias com uma pessoa, então eu vou botar 2 para levar um dia, né? A gente tem que buscar isso aí. A ideia é fortalecer cada vez mais a ideia do 29 de março, mas não conseguirei fazer nenhum tipo de atitude caso ela esteja pronta no dia 20, por exemplo, a gente quer entregar a ponte na 20. Né? Por que não 22, ali uma semana antes? É um sábado antes do dia 29 de março. Com certeza, todo o esforço da empresa, todo o esforço Pode da acontecer. empresa, da EGR... como eu falei,
As nossas estratégias do início, a comunidade, acaba que a gente nunca tem uma possibilidade de esclarecer exatamente a estratégia do início de fazer a contratação emergencial e que obrigava um prazo inicial de 6 meses, sempre foi para ter o quê? As possibilidades de você fazer a ponte no mais rápido possível. Quisera Deus que nós pudéssemos fazer no dia seguinte que ela caiu, isso não é possível, mas o empenho da EGR nunca foi de morosidade, nunca foi. Tanto é que nós fizemos a contratação, a primeira ponte que caiu, uma das pontes que caíram no mesmo período de 2 de maio, a primeira ponte contratada, certo? Não fomos a primeira ponte entregue, não vou fazer comparações entre as pontes, alguém me disse assim, a complexidade da nossa ponte é de maior complexidade em todas que caíram. Não vou aqui fazer comparação, porque o que interessa é que passou por cima. Então as pontes que foram construídas, a ponte agora lá do Nenite, lá, que foi concluída agora em dezembro, é uma ponte que tinha uma complexidade menor em relação a pilares, essas coisas, toda uma situação, mas não estamos aqui comparando isso. Mas a ponte ela foi contratada do Estado, foi a primeira contratada e eu acredito que vai ser a primeira entregue. E esse é o nosso objetivo da EGR, foi sempre nós entregar ela no mais rápido possível. Infelizmente a gente não conseguiu trazer no dia lá no final de dezembro, por questões que em nenhum momento foi por parte da EGR um atraso ou alguma atividade que a gente não teve atenção, nem por parte da própria empresa, que se mostrou sempre com o objetivo de fazer ela até dezembro. Não foi possível, mas agora até março e talvez a gente consiga trazer alguns dias antes aí, mas nós não queremos afirmar isso. Até se tiverem ouvido, por favor, até a imprensa, eu comentei isso lá com o Ministério Público, da nossa mudança de atitude em relação a algumas atividades que trouxe uma economia de tempo lá. Eu pedi para os repórteres que estavam lá, inclusive da Independência, olha, não divulga isso porque a gente está buscando, eu posso ter agora problemas futuros, né, e as pessoas poderem achar que eu vou entregar com 14 dias de antecedência. Não, a gente conseguiu garantir cada vez mais o dia 29, e esse é importante. E, com certeza. Evidentemente, se estiver pronta, não será, né, a GR vai ser a primeira a passar por cima e fazendo os veículos passar. A gente fez lá a passagem molhada, o pessoal em algum momento, desculpa, só para a passagem molhada, o pessoal entendeu como já uma tentativa de nós de fazer alguma coisa que pudesse atrasar, o que fosse atrasar a ponte. Em nenhum momento a passagem molhada foi para isso. A passagem foi molhada foi porque havia uma crítica muito grande lá na ponte do Exército. Nós não fizemos em setembro, a ponte foi entregue no final de agosto, não me engano, a ponte do Exército. E em setembro, lembrar que nós todos aqui estávamos assustados, e nós mais ainda, porque nós ia trabalhar dentro do Rio com a possibilidade de uma enchente, né? Em setembro, daí no outubro, quando a gente disse, agora a ponte está andando, vamos avaliar a ponte, se nós vamos entregar em dezembro, não faria sentido nós fazer uma obra para 2 meses, né? Então, quando a gente começou em novembro a fazer os estudos da passagem molhada, começaram ali na metade de dezembro, mas aí tem toda uma coisa, obra pública, é uma situação, a gente tinha que ter certeza de que ia funcionar, não adianta querer inventar de fazer e depois não funcionar, como aconteceu em alguns lugares, a tentativa de fazer isso aí, e o Rio levou a situação, e nós conseguimos, então fizemos também a passagem molhada, mantivemos lá o acesso, está bem melhor lá o acesso lá da passagem, dessa travessia lá. Algumas das pessoas comentaram que pudesse ser algum tipo de atitude da EGR, no sentido de já prevendo algum atraso. Em nenhum momento aquela obra tem nada a ver com a data da ponte. Dias bem mais tranquilos, né? E que bom que as coisas estão andando. Vanacor, muito obrigado pela presença aqui, pelas informações. A gente segue em contato. Estamos às ordens aí. Quem sabe agora no dia 20 a gente, talvez no dia da instalação, e eu não vou dizer a data exata, né? Porque fica difícil de estabelecer a data exata da colocação da primeira viga, mas a gente vai convidar depois lá para... vamos instalar a primeira viga e tem que ir lá rápido porque a gente quer fazer em 4 dias. Com certeza. A gente quer fazer em 4 dias fazer as instalações de todas as vigas, né? Com certeza estaremos lá se vier o convite. Agradecemos, diretor-presidente da EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias. Então, o mês de fevereiro deve ser um dos principais aí para a montagem da ponte e segue o prazo de conclusão lá em 29 de março.